Tudo bem, meu povo? Novamente nós aqui fazendo um podcast É Notório, né, para tratarmos de alguns assuntos relacionados a Expo Direito Brasil 2026, como vocês já sabem, esse grandioso evento que teve a sua edição primeira histórica em Fortaleza em maio agora de 2025 e na sua segunda edição já está tendo um desafio bem maior que está vindo para a capital federal, que vai ocorrer dos dias 28 a 30 de maio de 2026, né, já com um número bem maior de eventos internos, vários congressos, já disseram que vão passar de 22 congressos, mais de 12 seminários, enfim. É um grandioso evento cujo público se estima em torno de 10 mil pessoas. E hoje aqui, para a gente tratar desse tema, mas antes da gente entrar nele, a gente vai tratar e aproveitar a oportunidade. A gente está recebendo aqui nos estúdios do Notório o Dr. Marcos Vinícius Jardins. Ele foi ex-presidente da OAB do Acre, foi conselheiro do CNJ, hoje contribui muito no Conselho Federal da Ordem, aqui para a advocacia brasileira, para a justiça brasileira como um todo. Doutor Marcos, inicialmente a gente agradece em nome do Grupo Notório a sua deferência de aceitar o convite de ser um dos palestrantes desse evento. E, evidentemente, é uma honra para nós, em nome do presidente Valdetário, estar lhe recebendo aqui, tá bom? Você fica à vontade aí para escorrer nesses minutos iniciais aí. Olá, eu quero, lógico, inicialmente cumprimentar a todos e a todas que nos assistem no É Notório, nesse programa. Agradecer o convite, me sinto muito honrado e dizer que vou fazer o possível para realizar o melhor serviço possível dentro dessa história que você falou aí de forma compilada do meu trabalho. Então, lógico, antes da gente avançar para a questão da Expo Direito, eu queria antes, né, porque não vamos perder a oportunidade de tratar aqui com o senhor de uma situação muito interessante. O senhor é no estado do Acre, né, um estado da região norte, evidentemente tem um estado maravilhoso, amazônico, tem toda uma tradição junta, mas a gente sabe das dificuldades que é a gente se destacar nacionalmente. E o senhor, lógico, foge dessa média, se destacou, foi presidente da Ordem dos Advogados lá no Acre por 2 oportunidades, depois veio aqui para o Conselho Nacional de Justiça. Eu queria entender um pouco desse currículo aí, até para os nossos ouvintes, nossos congressistas que militam na área do direito, saberem um pouco dessa sua trajetória. Olha, é uma temática até que eu já tive a oportunidade de manifestar, seja para advogados, para estudantes, um pouco dessa minha carreira institucional, digamos assim. Eu sempre falo que eu tenho muito orgulho do que, juntamente com grandes advogados, eu construí no estado do Acre. A minha vida institucional praticamente se confunde com a vida profissional. Eu, recém-formado, já comecei a participar da vida política da Ordem. E posso dizer que eu exerci praticamente todos os cargos institucionais que a Ordem dos Advogados do Brasil prevê. Eu tenho algumas coisas que, como eu falei, que eu considero emblemáticas, que eu tenho muito carinho. Eu fui presidente fundador da Comissão de Defesa de Prerrogativas da OAB do Estado do Acre, presidente fundador da Comissão da Jovem Advocacia da Seccional Acreana. Exerci, como eu falei, todos os cargos. Eu fui conselheiro seccional suplente, conselheiro seccional titular. Eu exerci 3 cargos de diretoria seccional, fui secretário-geral adjunto, fui vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos. Eu estou no segundo mandato de conselheiro federal, já fui a primeira vez, estou no segundo mandato de conselheiro federal. Eu exerci a presidência da Comissão Nacional de Relações Institucionais do Conselho Federal, fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça por 2 mandatos. Agora, nesse mandato do Conselho Federal, eu estou exercendo, graças ao interesse, logicamente, à escolha do presidente Beto Simonetti, a função de ouvidor nacional da advocacia. Então, assim, tenho muita experiência de ordem, inegavelmente, mas isso, como eu falei, tudo porque foi construído com muitos advogados e a gente sempre tenta, nessa sinergia, trocar experiências com a advocacia brasileira. E, assim, é do conhecimento, né, de quem milita na área jurídica, a importância que o Conselho Nacional de Justiça tem para a justiça brasileira, né, principalmente para as regulamentações administrativas, de ordem correcional, e, enfim, de diversas ordens. Quando o senhor esteve lá, o senhor, como o senhor enxerga de dentro, né, porque uma coisa, às vezes, enxergar quem está do lado de fora para o CNJ, outra coisa é de lá para cá.
Foi a mesma visão que o senhor tinha antes e depois de passar pelo Olha, CNJ? não foi muito importante também para a quebra de alguns paradigmas, né? Eu acho que o que talvez tenha sido mais fundamental dessa minha passagem no CNJ. Primeiro, a gente ter ideia de que magistrados, seja na sua atividade judicante ou até na parte administrativa de quem compete gerir um órgão ou até o próprio tribunal, ao contrário do que que digamos assim, de uma lenda ou do imaginário, digamos assim, que o Tribunal de Justiça ou que o Poder Judiciário vê a advocacia com certa aversão, com certa resistência, não. Eu vejo muito interesse que as coisas andem, que as coisas deem certo. Mas o que que eu vi? Que no poder público as coisas não são tão automáticas ou tão, assim, alcançáveis como a gente imagina, como a sociedade de fato necessita, né? Num Brasil extremamente beligerante, num país em que os direitos de fato não são concretizados do modo que a sociedade espera, você também tem essa expectativa do judiciário que não consegue. Mas há, sim, muito interesse de que as coisas de fato caminhem, que a pacificação social seja alcançada e que essa finalidade seja, enfim, compreendida e executada. No dia a dia não é fácil. No meu caso concreto, assim, além dessa questão, digamos assim, genérica, generalizada, conceitual, foi muito importante porque eu atuei no período do Covid, né, da pandemia. Eu ingressei no final de 2019 no Conselho Nacional de Justiça, no início de 2020 foi decretada a emergência planetária mundial do Covid e o CNJ foi fundamental. Poder Judiciário de vários países primeiro-mundistas, países ricos, simplesmente paralisaram, né, o Poder Judiciário por mais de um ano. E o CNJ foi o grande responsável para que isso não acontecesse no país, ou seja, tentando minorar os prejuízos. Imagina, no período é importante a gente relembrar, por exemplo, na época quebradeira que aconteceu nas empresas, né, simplesmente porque não havia mais circulação, o consumo diminuiu drasticamente, as empresas quebraram e a situação que ficaria, por exemplo, também dos familiares, dos empregados, dos colaboradores. Lógico que teve um papel fundamental do executivo, do legislativo, mas muita coisa, notadamente nessa questão empresarial, também foi ao Poder Judiciário brasileiro. Então, o CNJ foi fundamental para que o Poder Judiciário continuasse prestando os seus serviços. No aspecto da advocacia, trazendo para o âmbito da ordem, também foi fundamental para garantir prerrogativas de uma hora para outra. Ainda havia naquela época um processo de migração, digamos assim, do analógico para o digital, do físico para o virtual, e de uma hora para outra tudo teve que passar a tramitar no ambiente virtual. Alguns tribunais estavam muito aquém do esperado, num processo ainda muito embrionário de virtualização dos processos. O CNJ foi fundamental para que nesses tribunais, que não houvesse esse processo já adiantado, maturado, de fato contribuísse para que o processo judicial brasileiro não estagnasse. Então, eu lembro assim, com muita vivacidade esse período do Covid, que foi o meu primeiro mandato, e depois teve o segundo, já num outro panorama, mas notoriamente uma mudança, né, um paradigma, um divisor de águas entre o processo físico e o virtual, que hoje é a regra no Brasil. Maravilha. Lógico, não foi ainda na sua gestão, foi após. A gente tem conhecimento que recentemente o CNJ regulamentou, né, em âmbito do Judiciário brasileiro, a utilização que é o assunto do momento, né, as inteligências artificiais na atividade jurisdicional. O senhor, como vendo da parte agora do advogado, do representante da advocacia, qual a sua visão que você tem sobre as inteligências artificiais? Está correta essa regulamentação? Falta avançar? Olha, essa pergunta é fabulosa, está correta, porque eu acompanhei, testemunhei, por exemplo, o grupo de trabalho que foi criado inicialmente no CNJ para estudar a questão da inteligência artificial no Poder Judiciário, foi capitaneado pelo ex-conselheiro Bandeira como eu falei, testemunhei um grupo multifacetado, não só de representantes do CNJ, do contrário, muitos experts da matéria, e havia, ele sempre falava de início, uma resistência muito grande, dizendo assim, olha, a inteligência artificial é incompatível com as ciências humanas, com o direito. Então, muitos defendiam, inclusive, olha, além de não regulamentar, nós vamos trabalhar para vedar a inteligência artificial
no Poder Judiciário. Porém, as revoluções culturais são invencíveis, né? A tecnologia muda culturas e a gente não pode negar uma realidade. Na época, o CNJ fez uma pesquisa garantindo o anonimato de todo magistrado que quisesse responder e não existia nada dessa inteligência artificial generativa, chat GPT e afins ainda na época. E a pergunta era, você usa algum tipo de inteligência artificial para fins de lhe auxiliar, né, em decisões liminares, em sentenças judiciais, que eu falei, guardando o anonimato, a segurança da informação. Quase 50% dos magistrados que responderam às pesquisas disseram que sim. Então, partiu da premissa que foi, olha, a gente tem que regulamentar, porque já é uma realidade do Poder Judiciário, a gente não pode negar isso. Ou a gente tenta trazer isso para o cenário de previsibilidade, de transparência, ou de fato nós vamos ser levados a reboque, e de fato aconteceram situações que não são aconselháveis ou esperadas do Poder Judiciário. Então, o primeiro passo, tinha que regulamentar? Tinha, porque era uma realidade, para ter, como eu falei, pelo menos para tentar, de alguma forma, estabelecer premissas éticas e de transparência para que esse instrumento, que é muito poderoso e pode trazer, sim, grandes benefícios, seja, de fato, utilizado para essa finalidade. Não para substituir a pessoa do magistrado, mas sim para auxiliar em situações que, de É fato, uma ela possa... ferramenta tecnológica a mais É uma que ferramenta se coloca à disposição, extremamente né? útil se for bem utilizada. A gente é um tema altamente instigante, inclusive vai ser um dos principais temas do evento, né? Que a gente Sim. vai estar tratando daqui a pouco, que é da Expo Direito. Mas antes até de eu entrar nesse tema, Marcos, Vinícius, a gente queria saber, agora também da parte da advocacia, recentemente o CNJ tratou de um tema sobre a questão do golpe, de falso advogado e tudo. Uma preocupação que a advocacia tem justamente para preservar, né, a imagem Olha, dessa quantas e situação, quantas né? pessoas hoje a gente, se não foi vítima, a gente conhece uma vítima do golpe do falso advogado, e é aquilo que a gente está falando, são inovações, os desafios que Desafios, a inovação exato. tecnológica traz, porque se vê, são pessoas, né, são criminosos que muitas vezes não, no mais das vezes, têm acesso aos dados daquela pessoa que ele quer aplicar o golpe, então ele sabe com quem está falando, ele cita um número do processo, ele sabe que aquela pessoa, então por que esse golpe tem obtido sucesso? Porque, de fato, ele demonstra uma certa fidedignidade nas informações que ele passa e simplesmente aquela vítima, de fato, acaba caindo nessa falcatrua. O Conselho Federal tem tentado de todas as formas, seja através de parcerias com os órgãos de investigação criminal, seja trazendo, inclusive, oferecendo instrumentos para que as partes averiguem, de fato, as informações. No site do Conselho Federal tem instrumentos para que você vá lá, averigue se aquela pessoa, se aquele tá inscrito ou não. O Conselho Federal dá uma resposta para aquela provocação, essa pessoa, esse processo, isso que eu estou recebendo de fato é do advogado, o advogado é notificado e ele traz a resposta. Então, assim, o que a gente sempre aconselha? Ter cautela. Né? Se aquela pessoa, porque também eles têm um modus operandi, ó, esse número eu mudei e tal, você tem um dinheiro para receber, ligue para o seu advogado, converse com o seu advogado, ingresse, se informe sobre os canais de comunicação que o Conselho Federal e todas as seccionais têm oferecido. Hoje tem, como eu falei, todos os sites têm esses canais de comunicação, reclame aqui, denuncie, tudo isso de forma para tentar se precaver de cair nesse golpe. Agora, é mais um desafio, claro, das inovações tecnológicas que a gente tem que saber combater. E o CNJ vem brilhantemente cumprindo seu papel constitucional, né, nessa defesa do sistema judiciário como um todo, né, principalmente nessa Olha, parte, né? e com muita responsabilidade, inclusive assumindo certa responsabilidade disso, porque assim, notoriamente a gente já sabe, é uma fragilidade do sistema. Como é que esses falsários, como é que esses criminosos têm acesso a número de processo, a valores, aos dados das partes, entendeu? Há, logicamente, claramente um acesso que deveria ser evitado, pelo menos deveria ser melhor protegido pelo sistema N- judicial brasileiro. Nesse ponto, Tom Marcos, essa variedade de sistemas processuais que a gente tem no país, né? A gente sabe que o Conselho ele tentou e continua, né, nessa missão de tentar, na medida do possível, unificar numa única plataforma. A gente sabe das dificuldades técnicas que existem, mas hoje em dia a gente tem notícias se algum dia a gente vai conseguir realmente unificar
tudo numa única plataforma? Acho que não, porque o CNJ, inclusive, mudou de política. Eu vivi isso Teve o no meu PJE mandato, era. depois, E eu lembro muito de uma manifestação, porque alguns tribunais resistiram muito à época do presidente, o ministro Dias Toffoli, que eu aproveito para cumprimentá-lo, de fato de aderir ao PJE do CNJ, dizendo que era um software ultrapassado, né, que já existiam outros produtos mais inteligíveis e de melhor performance do que o PJE. E ele fez uma manifestação muito interessante. Ele falou assim, olha, a resolução do CNJ, que estabeleceu o PJE como sistema único de processamento judicial eletrônico, é de 2012. Nenhum de nós éramos conselheiros, então isso não é uma responsabilidade nossa, isso é uma política já longeva. Hoje nós temos 80% dos processos judiciais brasileiros no país que já tramitam pelo PJE. Então, nesse patamar já de avanço, não tem como agora simplesmente dizer não é mais o PJE. A gente tem que trabalhar para aprimorar esse sistema. Então, ele defendia muito isso. A partir do momento que o presidente Fux entrou, ele mudou a conotação dessa política. Não queria mais e abandonou esse avanço no sentido de unificar em torno do PJE e definir algumas diretrizes básicas assim, todos os sistemas têm que se comunicar. Não será mais necessariamente um sistema único, mas que todos se comuniquem, que todo advogado no país consiga, através de uma plataforma única de interoperabilidade e de comunicação, possa acessar quantos processos digitais estiverem disponíveis no mercado. E de lá para cá avançou nesse sentido. E hoje a gente já caminha, por exemplo, para um sistema só de entrada para que a gente possa manusear todos os processos, todos os softwares de processos digitais disponíveis no mercado. São assuntos que não precisam dizer, né, pessoal? Altamente interessantes para a comunidade jurídica. Mas, doutor Marcos, tratando agora do tema aqui do podcast, que é a Expo Direito Brasil. É um evento recente. Ele teve a sua primeira edição, inclusive a edição histórica, realizada em maio agora de 2025 em Fortaleza. O presidente Valdemar Andrade, ex-conselheiro também do CNJ, é quem abre as portas desse grandioso evento, né? Nós tivemos lá em Fortaleza, no centro de eventos, mais de 7 mil participantes, entre congressistas, palestrantes, patrocinadores, enfim, é um desafio já gigantesco. E aí o presidente Valdetário, mais uma vez, aumentando, como a gente diz, o sarrafo, né, da medida, ele está trazendo aqui para a capital federal a segunda edição, que vai acontecer dos dias 28 a 30 de maio de 2026, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, CICB. E o senhor, como convidado, a gente já agradece, né, a sua deferência. É um tema onde vão ser tratados, dentro desse tema maior, diversos congressos e estudantes e profissionais de todas as áreas do país vão estar nessas datas aqui em Brasília. Para o senhor que já passou por essa fase de estudante, início de advocacia, o que é que você acha desse tipo de evento para qualificação profissional? Olha, a gente tem que primeiro enaltecer aqui, quero cumprimentar o presidente Valdetário, eu que sou contemporâneo do presidente de presidência de ordem, ele do Ceará e eu do estado do Acre. O presidente Valdetário é um revolucionário por natureza, né? Um rompedor de paradigmas e demonstra esse vanguardismo mais uma vez. A gente só tem que enaltecer um evento da grandiosidade da Expo Direito, já demonstrou isso na primeira edição e já caminha mais uma vez até para avançar, como você falou, avançar em patamares maiores ainda nesse segundo evento. Tem que enaltecer, porque a gente acabou de falar aqui de situações, né, de 2, 3 situações, mas que estão no dia a dia da população brasileira, não só na atividade Inclusive, jurídica. O principal tema do evento é sobre inteligência artificial, né? Sim, porque eu estou falando, o Poder Judiciário brasileiro está mudando de uma forma, assim, de uma velocidade absurda através da inteligência artificial. E nós temos grandes, né, temáticas que serão discutidas a respeito disso. Nós falamos do golpe do falso advogado, golpe do falso advogado, nós temos a questão da litigância abusiva, nós temos a questão de novos desafios de prerrogativas, situações como a gravação das audiências, situações
que ocorreram nesses últimos julgamentos emblemáticos em que a OAB foi chamada à responsabilidade. Nós temos a questão dos honorários advocatícios, sucumbenciais, contratuais, que ainda continuam muito em voga. A questão do gênero, a OAB foi muito vanguardista na questão da paridade de gêneros, que mudou a cara da OAB de todos os estados, né, de paridade entre homens e mulheres, e hoje as mulheres ocupam cargos de destaque e têm se destacado cada vez mais no sistema OAB. Então, são todos temas extremamente relevantes, atuais, que serão discutidos na Expo Direito. Isso é muito importante, como eu falei, para os estudantes, para saberem, de fato, enxergar a realidade do Poder Judiciário, daquilo que em muito pouco tempo estarão lidando também na atividade profissional, mas notadamente para a sociedade brasileira. Um evento como esse, dessa magnitude, tem impacto direto para a sociedade brasileira. Aqui no Centro Político Jurídico do país, então, mais ainda a gente deve enaltecer essa iniciativa de realizar exatamente em Brasília, onde estão os tribunais superiores, como eu falei, onde tudo é definido e de forma generalizada para todo o país, nos tribunais superiores, notadamente no STJ e no STF. Então, a gente trazer esse ambiente de discussão de altíssimo nível para cá é digno de aplauso. E, como eu falei, parabenizo aqui o presidente Valdetari e todos que contribuem para esse grande evento. É isso, meu povo. Vocês viram aí que promete demais esse evento. Acreditamos, né, doutor, que com o nível de excelência que tem a capital federal, onde as autoridades principais do mundo jurídico estão aqui, juntamente com a advocacia, esse evento realmente vai fazer história e com certeza a gente conta demais com a sua colaboração, que vai engrandecer demais mais essa edição histórica aí. O evento, bom? seja pelo primeiro, como quem que já foi, já pelo que se entremostra nesse segundo, já é notoriamente, claramente de sucesso. Eu fico muito feliz e honrado pelo convite, para ter certeza que eu puder fazer para colaborar para que esse evento seja grandioso. Podem contar com todo o meu esforço. Eu agradeço o convite aqui, parabéns pelo programa, pelo podcast, bem dinâmico. Acho que é esse o espírito e é essa linha de trabalho que será na Expo Direito. Muita dinâmica, muita sinergia, né? Palestras de grande valia, de muito conteúdo, e certamente todos sairão maiores do que quando entraram. Caminhando agora para a reta final do nosso podcast, doutor Marcos, eu queria assim, que o senhor deixasse um pensamento, né? O senhor que passou por todas as fases, né? Desde o estudante, passou por órgãos de representação de classe, passou por um conselho que hoje em dia, com certeza, ajuda aí muito o judiciário brasileiro a ter um direcionamento. Que você deixasse a sua experiência de vida para aqueles que estão começando, que pretendem futuramente, né, ingressar também nessa seara aí. E já convidando até para o evento aí. Fica à vontade aí. Logicamente, quem se dispõe a estudar direito, como o próprio nome fala, ciências humanas, que lidam todos os dias com as pessoas, com a sociedade, o responsável, o profissional que é responsável por defender a dignidade, a vida, o patrimônio, todos esses grandes cabedais de direito das pessoas, ela tem que ter muito estudo, tem que se preparar, tem que ler cotidianamente, tem que ter muita ética, né? Tem que ter muita sobriedade, tem que ser muito honesto, tem que ter muita clareza com o cliente, clareza com o processo, clareza com os fatos, explicar, dizer o que pode, o que não pode, quais são as possibilidades no processo judicial, tentar evitar os processos judiciais, tentar estabelecer uma linha conciliatória. E basicamente o que eu falo, tudo na minha vida, olha, eu sou um dos primeiros advogados da minha família, uma família de professores, eu nunca tive padrinho, tenho muito orgulho da minha origem, do meu estado do Acre, da minha origem simples. Disponham-se, estejam presentes, demonstrem interesse, participem da vida associativa da OAB, essa instituição tão importante para a sociedade. Recentemente teve uma pesquisa que demonstrou que é uma das instituições de maior confiança da população brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem serviços prestados à história do Brasil. Participem, frequentem as sedes das seccionais, frequentem os eventos da OAB, se disponham a ajudar, a estar ali. Tenho certeza que isso é muito importante. O advogado é um ser social, isso vai trazer conhecimento, isso vai trazer rede social, isso vai trazer possibilidades de trabalho, de fazer o bem. Eu sempre digo que a OAB é a casa das boas ações. Você faz boas ações, seja no âmbito corporativo, seja principalmente
no lado social, sempre é um instrumento fundamental e raro no Brasil, essa instituição tão poderosa, tão independente, livre de qualquer amarra política, de qualquer amarra pública, não depende de dinheiro público para nada, então assim, é muito independente, como eu falei, muito inusitada, praticamente única, de natureza única no Brasil. Então a OAB de fato é um instrumento muito poderoso da democracia brasileira, mas ela é feita pelos advogados que estão lá. Então o recado que eu dou, e já fazendo o convite para a Expo Direito, para a gente trocar essas ideias, bater um papo, conversar sobre a vida do direito, sobre a vida do Brasil, é isso. Estejam disponíveis, se façam presentes, se apresente para trabalhar. Muitíssimo obrigado, doutor Marcos Vinícius Jardins. Nosso abraço ao nosso presidente Beto Simonetti, que também vai estar presente na edição. E é isso, meu povo, vocês já sabem, dias 28 a 30 de maio de 2026, em Brasília, a segunda edição da Expo Direito Brasil. Contamos com vocês e tenho certeza que nessas datas a comunidade jurídica brasileira vai estar em peso aqui na capital federal. Um abraço, fiquem com Deus.